Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste. Está começando um programa diferente de tudo que você já viu e conhece. Um programa que vai trazer até você a informação de uma forma diferente. Vamos trazer os fatos que um dia poderão mudar a forma que nós vemos o nosso país. Eu sou Antônio Jardas e apresento a você o Informa Brasil. E hoje tenho a honra de ter aqui na nossa bancada meu grande amigo Felipe, para falar um pouco com a gente aqui hoje sobre economia. Felipe, que é formado aqui em comércio exterior, né, Felipe? É isso aí. Felipe, proprietário da FGP Viagens e Turismo, marido da Letícia, pai do Tiago, pai fresco, né, Felipe? Pai recente. Não tô dormindo a noite toda ainda. Eu sei, eu passei por essa experiência há pouco tempo. Felipe, é um prazer ter você aqui com a gente no Informa Brasil. Muito obrigado aí pelo convite, vai ser legal esse bate-papo aí, vamos que vamos. É isso aí, Felipe, muito obrigado por atender o nosso convite. Hoje, falar de economia é algo que está muito em alta, né? O Brasil e o mundo vive hoje um momento, às vezes, de muita tensão e apreensão, né? Nós vivemos um momento que o país passa por um momento difícil, talvez um início de recessão. Ao mesmo tempo, nós vemos um governo americano que está começando, um Trump 2.0 agora, que vem aí com mudanças um pouco radicais. Ninguém sabe até onde ele vai sustentar essas mudanças, ninguém sabe se até onde o Trump está falando sério, até onde o Trump está blefando. E eu gostaria de falar com você sobre isso e começar falando sobre essa quarta alta do Copom seguida, né? Fazia tempo que a gente não tinha uma quarta alta seguida como essa. O Copom agora acabou de anunciar, acho que no dia 25, né? 25 do mês passado, foi anunciado a quarta alta consecutiva, 29 de janeiro. 29 de janeiro. Foi anunciada a quarta alta que saiu agora, a nossa Selic, saiu de 12,25 para 13,25. Se eu não me engano, é a Selic Dilma, né? Isso. Dilma 2. Selic do Dilma 2, que agora está em Lula 3, e já estão dando sinais, já avisaram que isso já, na próxima reunião, provavelmente já vai ter uma nova subida. Isso já chega nos números comparados com o pior momento que o país viveu na época da Dilma. Na época de 2013, ali para 14. Acho que a maioria vai lembrar ali dos protestos, 2013, 14, Copa do Mundo. Lembra a Dilma sendo vaiada naquele estádio? Foi bonito de ver essa cena, ela do lado do presidente da FIFA ali na época. E a economia já está chegando a esses patamares. E na época o Brasil explodiu em manifestações, né? Será que a gente vai viver esse momento novamente? Será que vai ter essa onda? As manifestações já estão convocadas aí, até pelo Elon Musk. Dia 16 agora, 16 de março. De março, aí as próximas aí, Bolsonaro postou, Elon Musk postou, a galera tá se movimentando, Nicolas e tudo mais. É muita influência da economia, né? O que você acha que... Porque até então o Haddad e PT e companhia, Lindenberg, todo mundo estava culpando o Campos Neto, que ele era o vilão, que o Bolsonaro tinha colocado ele lá e tal. Agora não é mais ele que está lá, agora é o indicado do Lula. O que está ocasionando essas altas? O que você acha que está contribuindo para isso? Cara, tem vários fatores aí que contribuem para a alta da inflação, mas nesse caso desse governo é gasto público. Ele não dá sinais de controle nenhum da gastança pública, das viagens de Janja Palusa, ele não dá nenhum, ele quer cortar. Se não fosse lá talvez o vídeo do Nicolas e tudo mais, ele teria taxado o Pix. Talvez futuramente o Pix, não seria a intenção inicial, mas teria um controle até R$5.000 ali da movimentação aí do pessoal que faz um bico ali, um bico aqui para ter uma renda extra. Ele ia ter controle sobre isso aí, futuramente isso ia entrar no imposto de renda. Mas, contrapartida, o gasto público, esse monte de ministros, a gente tem quantos ministérios hoje? Quase 30 ministérios, se não for mais. E quanto que isso não gera de máquina pública, de peso estatal, de dinheiro público que rola ali dentro. E isso é uma mensagem para o mercado. Falou, não, aqui o peso estatal cada vez vai aumentar mais, a tendência é essa.
E aí onde vai gerando muito disso, né? Vai gerando essa alta da inflação, essa alta dos preços. Hoje você vai tomar um café, você tem que quase parcelar em 2 vezes. Ah, mas café agora é moeda de troca, né, Moeda de troca. Tem gente aí que tá roubando café no mercado e tudo mais. Tá difícil, cara. Então isso tudo... Agora as pessoas estão negociando na bolsa café agora. No lugar de negociar ouro, estão negociando café na bolsa. Você falou dos ministérios, eu até pesquisei aqui pra gente ter certeza. São 37 ministérios, cara. Aí, ó, 37 é mais do que eu pensei, que eu chutei 30, né? São 37 ministérios, não tem nem como você saber o nome de todos os ministros hoje em dia. Época do Bolsonaro era 8, 9, chegou a época de ter 10 ministérios, ele cortou bem. Uma coisa que você não vê, cara, nesse governo, mesmo com todas essas indicativas de aumento e de até sinalização de recessão, você não vê nenhuma postura de mudança. Sim. Você não vê o governo em nenhum momento anunciar uma mudança de postura, você não vê o governo falando de, vamos fazer cortes. Pelo contrário, quase ninguém ficou sabendo, mas no final do ano houve um aumento na folha de pagamento. As pessoas que têm cargo de assessoria especial, e são bastantes, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma pancada de pessoas que têm esse cargo de assessor especial ligados ao governo federal. Eles tiveram um aumento de quase 40%. O salário saiu de 17 para quase 30 mil. Olha isso, cara. Então, assim, isso mostra que não existe postura de cortar. Não. Pelo contrário, é uma gastança, é uma farra, é gabinete itinerante da Janja, que eu não sei quem foi que votou nela, eu não sei para que ela foi eleita, eu nunca vi ela ser candidata a nada, mas ela tá lá. Tá lá. Ela é como se fosse o vice. Ela como se ela trabalha. O Chuchu também não serve pra nada. O Chuchu tá lá só pra fazer figuração também. Provavelmente foi algum acordo que fizeram ali pra ele ser mais ali uma figura mais centrada ali, que ele sempre teve essa figura pragmática até demais, né? O cara não serve pra nada ali, é figurativo, vamos dizer assim. Hoje o vice do Brasil na prática talvez seja a Janja, infelizmente, que é mulher do carcereiro, né? Mulher de presidiário, né? E isso realmente faz todo sentido o que você está falando, porque é um gasto e coisas que são simples, mas que poderiam mostrar pelo menos um pouco de sensibilidade. Por exemplo, você vê quando eles trocaram a mobília do Planalto, é uma coisa que mostra que assim, eles não têm um pouco de sensibilidade com o momento que as pessoas estão passando. Enquanto muitas pessoas não estão conseguindo, muitos pais de família não estão conseguindo comprar alimento, não estão conseguindo se alimentar bem, não está conseguindo comprar, às vezes, o que precisa para dentro de casa. Você vê a Janja gastando 60 mil com sofá, 50 mil com cama, com cortina, Meu, não faz sentido. Aí você vê um país caminhando para uma possível recessão, um ministro que tem uma meta fiscal que foi abandonada. O Brasil hoje está com a meta abandonada. Eu acho que você, com certeza, como um especialista, pode não atingiu falar no disso. Primeiro ano, aí teve o arcabouço para tirar fora da meta, né? Eles sempre vão colocando o arcabouço. Nada mais é o arcabouço do que uma gambiarra. Falou, a meta é 3, mas tira esse tanto de bilhões, porque isso aqui faz parte do arcabouço, né? O calabouço que estavam dizendo. E você vê que completamente absurdo quando você tem uma meta de 3 e a pessoa aceita 4 ou 5. Então, tipo assim, a minha meta é 3, mas 4 ou 5 tá bom. Tá bom e tá então, é igual a Dilma lá atrás. A gente não vamos deixar solto, mas quando a gente atingir, a gente dobra. A gente dobra a meta. É a Dilma 3.0 esse governo, cara. E sem pandemia. O Bolsonaro, ele não atingiu esses números. Muito mérito ali do Paulo Guedes, né? Que o Bolsonaro sempre falou, eu não entendo de economia, mas eu conheço quem entende. Vai lá no meu posto piranga da Bolsa da Economia, que era o Guedes. Saudades, inclusive. Então, assim, nem na pandemia, com todas as medidas que tiveram que ser tomadas ali para tentar conter, o governo Bolsonaro, né, a pandemia estourou ali em 2020, 20 a 22 ali, período de pandemia, a gente não chegou nesses números, a gente não tinha café a R$30 no mercado no auge da pandemia. Hoje nós temos. Isso que... Será que um governo corrupto, um governo ruim mata mais do que a pandemia? Porque a gente não consegue escalonar o quanto que um governo ruim mata. Quando você vai no hospital, não tem insumo, não tem medicamento, não tem médico, porque eles não têm a capacidade de colocar uns médicos lá, e a pessoa falece por conta disso, não coloca-se na conta do governo.
Entendeu? Então não tem como a gente escalonar o quanto que um governo corrupto ou ruim ele mata, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que um governo corrupto e ruim mata mais do que uma pandemia matou. Então, assim, é ruim. A tendência, infelizmente, esse ano, dos 4 anos do Lula 3, a tendência esse ano é ser o pior. Ano que vem vai ter aquelas mascaradas, porque vai ser ano eleitoral, não sei se vem Lula, ele já tá falando, já tá dando uma pernada, dizendo que não quer disputar igual o Biden disputou, que tava meio caquético, meio velho. Então, assim, eu não sei se vem ele, eu não sei se vem algum sucessor, ele não tem o hábito de colocar sucessores, né? Boulos aí não ganhou nem aqui em São Paulo, foi pro segundo turno, mas não ganhou em São Paulo. Então, assim, a gente não sabe. Então, ano eleitoral geralmente dá aquelas mascaradas, vem aquelas medidas populistas, e aí o próximo que se reeleger, ou se eleger, que pague a conta, né? Então, a tendência esse ano é ser o pior. O PT, ele tem muito aquele... O pessoal no meio econômico, acho que você vai reconhecer esse termo, que o pessoal usa muito, que é o voo da galinha, né? Voo da galinha. O voo da galinha, o pessoal que não entende, o voo da galinha, quem já viu a galinha voando sabe que ela dá aquele salto, a gente acha até que ela vai voar, mas ela cai. É curto. O PT, ele faz muito isso. O que ele faz? Ele dá muito incentivo por parte do governo para vários setores da economia, para fomentar o comércio, fomentar a economia. Só que isso não se sustenta por longo prazo, porque o governo não consegue manter isso por um grande período. Então, por um curto período, 6 meses, um semestre, 2 semestres, 3 semestres, a economia até parece que vai bem. Sim. Mas na hora que você tira o incentivo, a economia despenca de novo. Aí vem o peso da inflação, vem o peso da falta da renda, do endividamento, e o Brasil se enfia de novo. Então, a gente pode esperar, então, que talvez aconteça isso no ano que vem, deles darem esse incentivo, mas depois vem a pancada, que foi o que aconteceu com a Dilma. Exato. Antes da reeleição dela, parecia que o Brasil ia engrenar. Assim que passou a eleição, o Brasil despencou e foi aquela loucura, Ela né? baixou, né, o preço dos combustíveis na canetada. Eu lembro bem, foi bem marcante para mim. Acho que foi, inclusive, a minha tomada de atenção maior para a política foi mais ou menos nessa época que eu estava em faculdade. Todo mundo que fez faculdade é de direita, tem aquelas brigas com o professor, todo mundo já sabe essa conversa. E aonde a gente participou, pelo menos aqui em Americana, a gente participou de, se não todas, acho que a maioria das manifestações ativamente, que começou lá pelos, acho que 30 centavos e depois explodiu, aí cada um começou a ter a sua pauta ali, mas começou por conta disso. Mas é o que você falou, é o voo da galinha, e também tem o fator de que o brasileiro, infelizmente, tem a mente curta, a memória curta. Então eles fazem essas medidas populistas no último ano para poder se reeleger, porque o que aconteceu uns 3 anos antes, graças a Deus a gente tem redes sociais hoje que relembra, mas mesmo assim a grande maioria, a gente saindo da nossa bolha, a gente sabe que acompanha só a mídia tradicional, vai lá ver o que o William Bonner falou lá às 8 da noite no Jornal Nacional, para eles é verdade. Então ele vai publicar, eles vão fazerem medidas populistas no ano que vem para poder ou Lula vir Lula 4 ou tentar um sucessor aí. Então a gente sabe que também, além do que você falou, daquela mascarada, tem essa questão de memória curta do brasileiro. Aí eles vão lembrar dos 6 primeiros meses do ano e não dos 3 últimos meses de mandato, onde o café tava... Você já acha aí café a quase R$40, combustível, gasolina 6,20. Poucas pessoas vão se lembrar do governo de um todo, né? A rede social, ela é fantástica e eu acho que é isso que a esquerda tem mais medo hoje, por isso que ela quer regulamentar a qualquer custo. Qualquer custo. Hoje a esquerda, uma das pautas principais deles, e você vê isso no STF, vê isso em todos os patamares, eles querem regulamentar porque eles têm medo de como que a rede social pode influenciar e dar voz às pessoas que às vezes querem expressar a verdade, que Exato. muitas das vezes... os meios de comunicação, eles às vezes cessiam essas verdades. Você pega os comparativos de valores do então governo do ódio e o governo do amor. Nossa. Hoje tem um monte de vídeo que acho que nos últimos 15 dias tem viralizado na internet, o pessoal comparando o café que era 13 reais, 12,50, o café top, café Sim, premium, você pagava 14 reais. Amor custa caro. O amor tá caro, o amor tá muito caro. Agora o café no amor tá 16, 26, 36, 46.
E isso eu reparei ainda no ano passado, eu até brinquei com o pessoal. Eu fui um dia no mercado, eu vi o café que eu comprava, que geralmente eu pagava ali em torno de 16, 17 reais. Eu fui ver, tava 32. Eu quase caí para trás. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tão moendo ouro junto com o café agora e colocando aqui. Café da Colômbia, especial. E isso é uma bola de neve, porque aí começa no café. Daqui a pouco os legumes começaram. Não, carne, você vê a carne. A carne vem nessa crescente já há algum tempo. Agora está desenfreado. Chegou o final de ano, o pessoal acaba aí inflacionando ainda mais. Aí, qual que é a medida que você vê o governo tomando? Não, tá caro. Come ovo. Você não compra. Come ovo de pata, ovo de não sei como o quê. Como se você tivesse é tão fraca a mente, a estratégia, ou sei lá, o raciocínio do ser humano que fala uma coisa dessa, como se você estivesse boicotando uma marca, como se você estivesse boicotando um produto. A gente não está falando de um produto, de uma marca específica, a gente está falando de um todo. São todos os produtos que estão caros, porque a inflação está alta, o custo da produção está alto, o custo do transporte está alto, porque o combustível está alto, o dólar está caro para a gente, está tudo caro. Então, assim, não tem como você, tá caro, não compra. Ah, então tá caro, eu não vou comer. Tá caro, eu não vou abastecer o carro. Tem coisa que não é opcional, vamos dizer assim. Não tem como. Eu vou parar tudo. Então, assim, no lugar deles apresentarem algo concreto, algo que realmente seja plausível, falar, peraí, como os Estados Unidos fez, agora, a gente vai falar depois dos Estados Unidos nos próximos blocos, mas os Estados Unidos, ele já chegou, o Elon Musk, que tá tomando conta dessa parte, ele já chegou e falou, pega aí, vamos fazer cortes aqui. Fazer limpa. Vamos começar a montar um escritório de eficiência aqui, ó. Dá para cortar aqui, dá para cortar aqui. Vamos cortar na carne. Sim. Tá na hora desse governo começar a criar vergonha na cara e parar de ficar querendo fazer política antiga, essa política velha, essa política cansada. Isso, pessoal, é o desabafo de alguém que está de saco cheio. Não é de alguém que só é contra a ideologia, não. Exatamente. É alguém que está de saco cheio de ter que ficar pagando caro, de ter que ficar gastando. Então, na hora desse governo começar a lidar com as coisas de forma responsável. E começar a tratar isso de forma responsável. Fala, peraí, vamos cortar na carne. Vamos cortar gasto. Vamos cortar ministérios. Vamos cortar onde dá para cortar. E não querer ficar sobretaxando, querer ficar ainda mais... sacrificando às vezes o produtor ou o próprio cidadão que já paga uma tarifa, uma taxa de imposto gigantesca. A gente paga de imposto já é um absurdo. E o pior é que quem paga a conta principalmente é o que tem a renda mais baixa, é o pobre. Não adianta. O rico, ele vai sentir, mas cara, se o cara tem dinheiro, ele vai passar de uma forma tranquila, ele não vai precisar nem abaixar o padrão de vida dele. E ok, se ele conquistou o dinheirinho dele, tem que usufruir mesmo. Agora o problema é que esse governo, que se diz o governo dos pobres, ele está prejudicando principalmente o pobre. Porque quem vai sentir no bolso de pagar 30 reais no café, de 40 reais no colchão duro, é o pobre, entendeu? Então o governo, ele está atacando dessa forma o próprio eleitorado que ele diz que acolhe, que dizem que o Lula é o pai dos pobres. Então ele não é pai de ninguém, ele fala que só vai resolver o Brasil quando o filho do político ir para a escola pública e usar o hospital público, e ele não usa. O filho dele, eu tenho certeza que não frequentou a escola pública. Então, assim, é uma hipocrisia. Ele passa uma mensagem para o mercado horrível, enquanto ele está falando isso, que carne tá cara, come ovo, que eu tô comendo ovo de pato, ovo de ema, ovo não sei o que, tá caro, não compra. Isso não é só um escárnio na cara do eleitorado do próprio Lula. O nosso a gente não votou. Se a gente pudesse não votei, então para você é mais barato, seria legal, mas infelizmente não é assim que funciona. Mas ele passa, além de escárnio na cara do eleitorado dele próprio, ele passa uma mensagem pro mercado falando, viu, eu não vou cortar meus custos. É o povão que deixa de comer carne e começa a comer ovo. Eles que se virem. E eu vou taxar, já taxou as blusinhas da Shein lá, já deu um jeitinho de taxar. O Pix, eu acho que ainda vai dar um jeitinho até o final, por enquanto ainda não, mas eles devem estar loucos para conseguir, porque hoje é o principal meio de pagamento. Estava vendo um estudo que já passou em espécie. Felipe,
a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, Show de pessoal, e a gente já volta, mas a gente vai continuar falando sobre a economia do Brasil ainda, antes de falar sobre os Estados Unidos, que eu acho que a gente vai ter bastante coisa bacana para falar, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, pessoal, e já voltamos com o Informa Brasil. Boa. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV IN, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito Ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, Ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Estamos de volta com o Informa Brasil, hoje aqui com a presença do Felipe, que é formado em comércio exterior. Estamos falando sobre economia. Lembrando sempre que o Informa Brasil é um programa de responsabilidade do Movimento Pra Frente Brasil, em parceria com a TV Interior. Felipe, vamos continuar aqui nosso papo, que está muito bom. Acho que tem muita coisa enriquecedora aqui, cara, que a gente está falando, que muitas pessoas às vezes não entendem, né? Acho que economia é algo muito difícil de entender, porque geralmente eles usam termos, e a gente sempre brinca, o pessoal de Wall Street, né, o pessoal da Bolsa Econômica, eles gostam de usar termos para, às vezes, dificultar o nosso entendimento, até porque as pessoas, às vezes, não entendem o que está acontecendo ali. Mas eu acho que já passou da hora do brasileiro ele começar a se preocupar, porque tudo que acontece impacta diretamente a gente. Sem dúvida.
A Selic sobe, cara, automaticamente, sobe tudo. Ah, a Selic subiu, o que vai mudar? Vai mudar tudo. Desde o empréstimo que você pega, a gasolina que você abastece, ao açúcar que você compra, ao feijão, ao arroz, tudo vai ter um impacto nisso aí. E nós precisamos estar ligados. Cara, a gente falou bastante sobre o que está acontecendo no Brasil e a gente tem vivido isso nos últimos 2 anos, quase 2 anos e meio aí de governo Lula. Realmente eu tenho falado muito isso, que dá pra gente comparar. Quando a gente teve o governo Bolsonaro, houve um governo de transição no meio, que foi o governo Temer. E o governo Temer não foi um governo dos piores. Não acho. Então, entre a Dilma e o Temer, entre a Dilma e o Bolsonaro, o Temer ficou no meio, a gente não conseguiu ter uma comparação da esquerda e da direita, porque teve o governo de transição. Temer, o quê? 2 anos, mais ou menos? Ele ficou ali? Quase 2 anos. Então, agora, como a gente saiu do Bolsonaro e veio direto pro Lula, as pessoas estão tendo a oportunidade de comparar o que é um governo liberal na questão econômica, que incentiva o capitalismo, que incentiva o produtor rural, que incentiva a iniciativa privada, que dá poder às pessoas de consumir e de produzir, e um governo que pensa apenas em inflar a coisa pública, o Estado, e quer dar poder apenas para o Estado, quer que o Estado domine, controle tudo. E o impacto que isso causa diretamente na vida das pessoas e na economia. Hoje, cara, você como um empresário, uma pessoa que trabalha nesse meio, como que você está sendo para você? Você tem sentido já essa diferença de governo? Como que está sendo esses primeiros anos do governo Lula 3.0 aí? Cara, vamos lá. Infelizmente, o governo Lula ele está sendo tão ruim quanto eu imaginava. Ou até um pouquinho pior, talvez. Porque na campanha, o Lula ele tentou ser o mais pragmático possível, né? Ele foi lá, gravou vídeo com gravatinha azul. Ele não era aquele Lula comunista que realmente ele é. Passou a campanha, ele vai mostrando a verdadeira face dele, né? E infelizmente, cara, ele tá sendo tão ruim quanto eu imaginava durante a campanha. Tá subindo medidas ali... colocou Flávio Dino no STF, que segundo ele é o primeiro comunista do STF, falas dele, não é minha, pesquisa aí que você vai achar. Então assim, medidas econômicas, ele coloca um cara que não é formado em economia para ser o ministro. Mas o cara fez 2 meses de economia. 2 meses é suficiente, então eu posso também. eu nem sou formado em economia, eu sou formado em comércio exterior, mas eu tive lá 2 semestres de economia, já tenho mais que o Haddad, tenho 1 ano de economia. Então assim... Pô, especialista, perto do comparado Haddad. Com o Haddad. Então assim, você vê a diferença de um governo pro outro. O Bolsonaro, o que ele falava? Eu não entendo de economia. Que absurdo, um presidente falar que não entende. Pô, mas ótimo, o cara não tem como ser especialista de tudo. Ele foi lá e colocou o Paulo Guedes, que nos entregou superávites que não entregava há muitos anos. Então assim, você falou do governo Temer. Eu acho que no fringir dos ovos ali, o Temer foi uma boa transição. Ele trouxe pautas que não eram populistas na época, conforme a reforma da Previdência. Ele sabia que não ia disputar, ele foi o cara que teve a coragem de fazer o que muita gente não faria, né? Isso vai me lembrar muito o governo, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas muito o governo Trump daqui a pouco. Ele tá chegando com os 2 pés no peito porque ele não tem mais reeleição, se bem que tem um deputado democrata lá nos Estados Unidos, democrata não, republicano nos Estados Unidos querendo... mudar a Constituição lá e liberar uma 3º mandato, mas a princípio não terá uma 3ª, o Trump 3, né, lá não pode, é só 2 mandatos, independente se ele é seguido ou não. Então assim, o Temer ele não tinha pretensão nenhuma, não à toa que ele saiu da política, né, ele ele dá só conselhos, vamos dizer assim, a gente lembra o 7 de setembro de 21, que ele apazigou ali entre o Bolsonaro e o Moraes. A única coisa que o Temer fez de ruim foi colocar o Moraes, viu? Deixa registrado aí que isso aí foi péssimo. Né? Foi a indicação dele. Foi a indicação dele, foi bem ruim, a gente sabe, mas enfim. A questão econômica do Temer foi... E outra, a esquerda batia no Temer. Gente, quando a esquerda bate em alguém, olha com carinho pra essa pessoa. Provavelmente ela tá certa. Se você vê Boulos, Tabata Amaral, Lula, batendo nessa pessoa, criticando...
olha certinho, essa pessoa provavelmente vai estar certa, tá? Então, assim, bateu, não lembra? Primeiramente fora Temer, lembra os artistas? Primeiramente fora Temer, os globais da época. Então, assim, o Temer foi um bom governo de transição e aquilo que você falou, ele suavizou pro Bolsonaro. Ele trouxe algumas pautas que não eram muito populares na época, que nada populistas, e trouxe mais amenizado ali para o Bolsonaro. Então essa transição não se deu tão drástica assim. Agora a gente teve uma transição, igual você falou, ruim, drástica, né? Para ruim, para mal, de um governo liberal, de um governo que prezava ali por conter gasto público, que enxugou o máximo que podia os ministérios. Pô, a gente passou a pandemia... A gente teve estatal dando lucro, coisa que a gente não via há muitos anos nesse Correio país. dando lucro, a Petrobras dando lucro. Então, assim, é só uma boa gestão, não precisa muito. É só uma boa gestão e não roubalheira. Você não lá meter o dinheirinho, meter a mão no dinheirinho público que dá lucro, até porque é monopólio. Correio é monopólio, não tem outro... Petrobras é monopólio, não tem outra. Cara, para uma empresa igual a Petrobras, que todo mundo precisa, e é a única no país, e ainda dá prejuízo, tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim para conseguir dar prejuízo numa empresa que ela é a única do setor, e conseguir ainda entregar em vermelho. Então, assim, cara, o governo, infelizmente, ele tá sendo tão ruim quanto eu imaginava. No meu setor, que é de turismo, a gente vê, eu vou te dar um exemplo agora, uma notícia atual de hoje cedo que eu estava vendo. Em janeiro, dobrou o número de turistas no Brasil. E a maioria deles são argentinos. Ano passado, em janeiro, 400 mil argentinos vieram visitar o país. Grande parte ali para o sul do país, eles vêm de carro, né, que está tudo ali perto, Gramado, ali Rio Grande do Sul. E outra parte ali, Rio de Janeiro, Nordeste e de Luí. 400 mil em janeiro do ano passado. Esse ano, 800 mil em janeiro passado, mês passado. O que isso significa? O governo de lá, o governo Milei, está dando um poder de compra um pouco maior para a população, ao ponto deles conseguirem voltar a viajar, de conseguir voltar a conhecer outros países, a tirar férias, coisas que eram inimagináveis um tempo atrás. E o argentino Tava feio o negócio lá também. Infelizmente isso virou para nós agora. Então, assim, você já tem um ótimo exemplo do governo argentino. Dobrou o número de turistas no Brasil vindo da Argentina. Não só da Argentina, né? Mas de outros países também. A Argentina é um ótimo exemplo de mudança econômica. Se você pegar os últimos 30 anos da Argentina, o que o Milei fez em 3 anos muda completamente o cenário econômico dos últimos 30, que vinham se revezando ali políticos de esquerda no poder. E Milei vem e quebra essa corrente, e em 3 anos ele revoluciona a economia do país volta a crescer, que já não acontecia há muito 3 tempo. 3 anos nada, né? Milei chegou agora, não tem nem um ano direito. É um ano, né? É verdade. A eleição lá A eleição dele foi depois da do Lula. É diferente, Em pouco tempo ele muda essa política econômica e o país volta a crescer e volta a resultados positivos, coisa que não acontecia há mais de 20 anos. Outros presidentes que passaram por lá, só prejuízo, só vermelho, e a inflação aumentando. Se eu não me engano, o peso argentino chegou a ser cotado a 1.000 pesos, valia R$1. R$1. Hoje acho que caiu para 100. Hoje o R$1 vale 100 pesos. Então, assim, foi uma queda drástica, comparada a pouco tempo, um ano atrás. Exatamente. Enquanto o Brasil está na contramão. Exatamente. A gente tinha, há 3 anos atrás, uma economia pujante, crescente, com total sinais que realmente estaria em ascensão. Agora a gente voltou a ser de novo a porcaria. Voltou a ser o país do futuro. A droga do país do futuro, que eu não aguento mais ouvir essa história do país do futuro. Eternamente o país do futuro. Esse dia nós tivemos aqui o prazer de receber a Coronel Adriana, e a gente estava falando sobre isso. O Brasil vai ser sempre a droga do país do futuro. É uma merda isso, cara. Porque eles usam essa colocação para dar a ideia de que a gente é um país em desenvolvimento. Mas até quando? Não. Até quando nós vamos ser um país de desenvolvimento? Desde a década de 50 a gente ouve essa frase.
o Brasil é o país do futuro, mas, chega de ser o país do futuro, nós temos que já estar desenvolvido. Quando nós vamos ser um país desenvolvido de verdade? Eu quero ser o país de agora, o país presente, né? Vários países se desenvolveram e a gente continua patinando por falta de interesse político. Sabe a impressão que deu, cara, na última eleição? Que a gente deixou escapar uma oportunidade de... Acho que em mais 4 anos de Bolsonaro a gente não se tornaria país de primeiro mundo. Tem gente que fala isso, eu acho muito otimista. Gostaria que fosse, mas acho muito otimista. Mas a gente perdeu uma oportunidade, cara, de dar um salto de, sei lá, mais de 100 anos do que a gente está hoje, sabe? Mais 4 anos de Bolsonaro, sem pandemia, com Paulo Guedes ali à frente da pasta da economia. Cara, Paulo Guedes, provavelmente, se tivesse mais um Bolsonaro, não sei, ele teria que colocar alguém no lugar do Tarcísio ali para infraestrutura, mas provavelmente seria alguém tão competente quanto, né? Uma vez que o Tarcísio veio para São Paulo, e muito bacana, ele está tentando segurar as pontas do que vem lá de cima de Brasília, ele tenta segurar aqui em São Paulo, mas mais 4 anos de Paulo Guedes, de Bolsonaro, cara, a gente não, acho que não seria de primeiro mundo, mas daria um salto de uns 100 anos de evolução econômica, de um salto econômico, de poder de compra do brasileiro, cara, gigantesco. Cara, o fator principal é o poder de compra do brasileiro. Se você conversar com um americano, ou quem mora nos Estados Unidos, eu tenho parentes nos Estados Unidos, por exemplo, o que você prefere? Ganhar 3, 4 mil dólares mês nos Estados Unidos ou ganhar 20 mil no Brasil? 3, 4 mil nos Estados Unidos, porque ela vive-se muito melhor. Você compra um carro por 5 mil, aqui você compra um carro por 100 mil, qualquer carro todo popular. Todo mundo conhece alguém que mora nos Estados Unidos e fala, eu comprei um Honda Civic lá por $1.000 num ferro velho. Então assim, com R$1.000 aqui, você troca malemar 4 pneus, dependendo do carro. Então assim, a chave é, o poder de compra do brasileiro, ele vem minando ano após ano. Eu tava lendo uma matéria que esse ano, com o aumento agora do salário mínimo que deram aí, sempre dão ali um reajustezinho que não cobre nem a inflação, nós estamos no salário mínimo ideal para 2001. Hoje nós ganhamos um salário mínimo ideal para se sustentar, para viver relativamente bem, que era em 2001. Então, assim, tá muito defasado. É por isso que você vê inúmeros brasileiros aí fazendo bico, trabalhando uma segunda renda, entregando o iFood, que era onde o governo queria mexer agora, que acabou recuando. Mas não se engane, esse recuo é temporário. Eles vão tentar ainda botar a mãozinha ali no dinheiro dos informais, vamos dizer assim. Bacana, Felipe. Felipe, acho que a gente falou bastante sobre o que está acontecendo no Brasil, mas a gente vai precisar falar agora também, que eu acho que está muito em alta aí. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, que também acaba impactando aqui o Brasil e impacta o mundo inteiro. E além de tudo que está acontecendo no mundo, né? A gente já vem vivendo um período aí de guerras, que já vem há algum tempo, guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra no Oriente Médio lá, Israel, tudo isso aí tem um impacto econômico muito grande, mas agora a gente chega o Trump 2.0, um Trump muito arrojado comparado com aquele primeiro Trump que veio na sua primeira eleição, um homem que tinha algumas ideias um pouco radicais comparadas na época, mas que não tinha o apoio econômico que tem hoje, que o Trump, eu acho que agora ele entendeu que política que muitas coisas na economia não se faz só com vontade política. Exato. Tem que ter força econômica. Exato. E quando eu vi a posse do Trump, você via atrás dele os maiores empresários, Vale do Silício todo, os homens mais ricos e mais poderosos, porque não é só dinheiro, é influência. Você tinha ali donos do Google, donos da Amazon, o Zuckerberg, você tinha ali Elon Musk, você tinha todo mundo ali, você fala, poxa vida, o cara agora ele está apoiado nos maiores influencers econômicos e de poder, de imagem, tudo. Hoje ele tem tudo com ele. E esse homem vem e impõe várias coisas para o mundo. Chega colocando taxas de 25% nas exportações, chega sobretaxando o seu principal concorrente, que é a China. E eu queria conversar com você, começar por aí, como que você enxerga isso, como que isso pode ser ruim ou bom para o Brasil, qual o impacto que isso causa para o Brasil e para os Estados Unidos?
Cara, no meu ver, o Trump ele vem grandão, como diz o ditado popular, né? Ele teve maioria dos votos e teve os votos proporcionais, ele ganhou nos dois. Nunca antes tinha acontecido, pelo menos na época moderna aqui da política americana. Então ele vem com apoio popular maciço, ele ganhou em todos os swing states. Swing states são aqueles estados que ora é democrata, ora é republicano, ele faz. Isso no Brasil é inimaginável, né? Mas nos Estados Unidos eles lidam com política. Aqui a gente ainda lida como futebol. Eu sou Bolsonaro e você é Bolsonaro o resto da vida. Eu sou Lula, você é Lula o resto da vida. Lá não. Lá o pessoal tem aqueles swing states que vai balanceando aí a disputa eleitoral. Então ele ganhou em todos, ele vem com a maioria do Senado, ele vem com a maioria da Câmara dos Deputados. Então ele vai nadar, a tendência é ele nadar de braçada. Se ele não fizer besteira, ele vai entregar um Estados Unidos muito melhor daqui 4 anos, muito mais, vai voltar a ser aquela força econômica que tinha perdido um pouco por conta da última política, que foi do Biden, né? E por conta da ascensão da China, né? A China, ela é um comunismo que gostou do dinheiro, vamos dizer assim. É um negócio que você tem que ser estudado. A China é o primeiro comunismo capitalista da história. Exatamente. Então, assim, a China é um comunismo que aprendeu a gostar do dinheiro mesmo, e eles têm esse projeto há muito tempo, desde ali dos anos 70, 60, de ser a primeira economia mundial. E eles estão parelho com os Estados Unidos, mas acho que agora com o Trump. Mas o Trump ele é muito esperto, ele já chega falando: Canadá vem, se torna aqui nosso estado, ele já quer pegar a Groenlândia, ele já sobretaxou México. Mas assim, os que são ali pequenininho, vamos dizer assim, ele sobretaxou em 25%. A China ele sobretaxou em 10%. Porque ele sabe o poder da China. O Trump ele é um negociador nato. O que um bom negociador faz? Se eu quero te vender esse copo aqui por R$100, eu vou começar a negociação pedindo 150. Eu não vou pedir R$100 se eu quero R$100 nele. Eu vou começar pedindo 150. E aí você vai barganhar para 130 e eu vou te falar: não, então como eu sou seu amigo, eu vou te deixar por 100. Que é o valor que eu já gostaria do início. O Trump, ele, nos negócios que ele tem, antes de ser político, né, ele é empresário, enfim, tem as empresas dele, e já vem de família, ele quebrou, tem até o livro dele que é interessante, ele já quebrou umas 2, 3 vezes e reergueu do zero e tal. Ele é um cara um negociador extremamente eficiente. Então ele já começa querendo colocar o Canadá como um estado, querendo comprar a Groenlândia, óbvio que ele... Golfo do México, agora é Golfo do... Já mudou, você viu que já mudou. Se você... No Google, pelo menos... No Google já mudou. Se você pesquisar lá, tá Golfo da América. Então, assim, ele já começa grandão, mas óbvio, ele não vai comprar a Groenlândia, pelo menos eu acho. Ele não vai colocar o Canadá como um estado. Os Estados Unidos já ganhou com o Canadá 2 vezes e perdeu. Os canadenses são porreta, eles caçam urso lá, meu amigo. O Canadá acho que é o segundo país mais armado do mundo. Ganha dos Estados Unidos, até porque... A força bélica deles são muito boas. Boas. É que eles são quietinhos, são mais pragmáticos, mas são bons. O Trudeau já pediu boné assim que o Trump assumiu, o Trudeau já vazou. Então assim, você vê, ó, vou colocar o Canadá como estado. Qual que foi o efeito disso? O Canadá virou um estado americano? Não virou. E nem vai, eu acho. Mas o Trudeau já pediu o boné. Então, assim, o Trump ele é um cara esperto, ele é um cara, ainda mais agora, depois de ter passado 4 anos, ele já tá um cara vacinado, vamos dizer assim, com a política americana. E ele vem grande, ele tem apoio das Big Techs, ele fez um milagre, o Zuckerberg virou um cara de direita. Ou abandonou a cultura woke. Abandonou a cultura woke. Mas óbvio que ele não é de direita, ele é de dinheiro. Coisa boa, viu? Louvável isso, que todo mundo abandone, tá sendo um negócio que tá abraçando todo mundo. Tá uma onda boa, as empresas todo mundo tá abraçando isso aí e que pegue todo mundo. As grandes empresas, Disney, todas as grandes empresas estão abandonando, McDonald's, Burger King e tudo mais, abandonando essa cultura woke, até porque não dá dinheiro, as empresas têm que lucrar, gente, isso aí é ideologia. Quem lacra não lucra. Quem lacra não lucra. A partir do momento que você coloca uma empresa para assumir um lado, você já desagrada o outro automaticamente. Aí o maior lado vem esse aí, geralmente é onde quebra. Então as empresas já estão abandonando, com o incentivo aí da vitória do Donald Trump também. Enfim, eu acho que o Trump ele vai ser protecionista. Muitas das vezes, muitas medidas, ele não vai favorecer o Brasil. Ele já falou que vai sobretaxar o Brasil em algumas coisas.
Nós vamos voltar daqui a pouquinho, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, Felipe. Boa. Nós já voltamos com mais Estados Unidos aqui, falando com o Felipe sobre a economia americana e dos impactos que isso vai ter para o Brasil e para o mundo. É isso aí, aguenta aí que a gente já volta. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Estamos de volta com o Informa Brasil, hoje aqui com o Felipe, falando sobre economia e o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, Felipe? É isso aí, muita novidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É, o Trump 2.0 não é brincadeira não, o homem vem grandão mesmo. Vem grandão, como diz o ditado aí, o homem vem grandão, destemido, e já está até negociando cessar de fogo, né, lá em Kiev. Então, isso é um dos assuntos que a gente gostaria de comentar. O Trump chega impondo várias coisas. A gente sabe que muita coisa, como você estava comentando, é uma forma de um bom negociador, é uma forma de pressionar. Ele chega, pressiona, vê qual vai ser a posição do outro lado, depois que a pessoa cede, ele também cede e acaba chegando ao meio termo. Na questão da guerra, desde o primeiro momento, Trump já se posicionou que gostaria que encerrassem tanto a guerra
entre a Palestina e Israel, quanto a guerra que acontece hoje entre a Ucrânia e a Rússia, por também questões políticas, econômicas que tem ali com os países. E agora, recentemente, Trump fez uma reunião meio que exclusiva, só com a Rússia, Na Arábia Saudita, que foi intermediada pelo Sheik árabe, que também tem tomado uma postura de liderança frente a essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele já tinha lá atrás intermediado uma reunião entre o governo ucraniano e os Estados Unidos. Sim. Agora ele fez essa mediação do lado contrário. Qual que é o impacto que isso pode causar para a nossa economia, sendo que o Brasil depende muito dos insumos que vêm da Rússia? Como que isso pode ter algum impacto na nossa economia no futuro? Cara, toda guerra, ela tem o poder de gerar algumas consequências, né? E essa guerra da Rússia e da Ucrânia, ela ficou muito ali centralizada. Graças a Deus não tomou outras proporções, espero que não tome, né? Nem outros países. A gente fica só naquela... se atacar a Rússia, a China ataca a Rússia. Se atacar a Ucrânia, até então, na época do Biden, os Estados Unidos está aqui com a Ucrânia, né? Porque aconteceu, o início dessa guerra foi um incentivo dos Estados Unidos para o Zelensky. Falou, não, vai lá, entra na OTAN que a gente está aqui contigo. E aí, meu amigo, você mexeu com quem... Não vou dizer que estava quieto, que o Putin nunca está quieto, mas você mexeu com quem estava ali na dele, entendeu? Então, Putin foi treinado pela KGB. Pela KGB, ele é ex-KGB. O cara não é pouca coisa, não. Ele é coisa inteira, vamos dizer assim. Então, assim, vamos lembrar, os Estados Unidos, ele teve influência, eu não sei se foi o causador, mas teve uma grande influência nesta guerra, na época do Biden, claro, ao encorajar a Ucrânia a entrar na OTAN. Né? Porque se você entra na OTAN, ele tem a liberdade de colocar ali mísseis voltados para a Rússia no território praticamente russo ali, vizinho, né? Que quebraria completamente o acordo feito lá na década de 80, que foi o fim da Guerra Fria. Exatamente. Quem é mais velho, essa geração Y, geração X aí, Z não vai lembrar. Mas o pessoal que é mais antigo lembra da Guerra Fria, lembra lá de Cuba, Fidel Castro, vai lembrar do que aconteceu e todos os problemas que deram isso aí, que terminaram quando realmente os Estados Unidos e a Rússia baixou a bola e cada um ficou no seu quadrado. Exatamente. Isso aí podia culminar em a gente ter de volta esse problemão aí. Exatamente. Então, assim, não defendo... o Putin, a Rússia, né, a querer invadir, mas ele foi uma medida meio que protetiva do próprio país ali. Tá errado? Eu não tenho tanta autoridade para falar sobre quem tá errado, eu me coloco no meu lugar aqui. Porém, foi uma medida protetiva, foi reacionário, não foi algo que ele que... Não sei se você viu, o Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, ele já considerou ontem, numa entrevista, a renúncia. Porque o próprio Trump questionou, como eles estão debaixo de uma lei marcial, devido estar num período de guerra, ele já venceu o período do mandato dele, os 5 anos de mandato já venceu. E o Trump pressionou, perguntou por que não está acontecendo a eleição. Logicamente que o Trump sabe o porquê, mas ele está forçando a barra. Com certeza. Mas o Zelensky, ele já se posicionou, falando que se a renúncia dele for causar o fim da guerra, e talvez o ingresso da Ucrânia na OTAN, ele está disposto a renunciar. Sim. Mas eu acho que a Ucrânia entrar na OTAN agora com o governo Trump, eu acho que seria algo que não vai acontecer. Não, eu também acho que não. Primeiramente, o Putin está negociando com o Trump lá na Arábia, conforme você falou, né? O Trump mandou o seu vice lá, o J.D. Vance, para fazer essa negociação e tudo mais, falar por ele, vamos dizer assim. Mas acredito que vai acabar, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN mesmo, senão ele vai escalonar essa guerra. O Putin, ele é um cara que também tem mais ou menos ali o perfil do Trump, que ele fala alto, mas quando for muito acuado ele reage, creio eu. E tem poder para isso, a Ucrânia tem poder bélico, a Ucrânia não, a Rússia tem um poder bélico nuclear também, né? Infelizmente ou infelizmente, enfim. Então, assim... A gente torce para acabar e acabar da melhor forma, mas a gente sabe que nessa guerra teve uns meandros muito estranhos, né?
todo o dinheiro que o Trump ainda brincou, né? Toda vez que o Zelensky vem nos Estados Unidos aqui é para passar o chapéu e voltar com bilhões para a Ucrânia, em termos de armamento e até em dinheiro, e onde nesse meio termo sumiu alguns milhões. É onde o DOD, que é o sistema lá que o Trump deixou o Elon Musk tomar conta, né, de eficiência governamental, vai entrar para investigar onde que está todo esse dinheiro. A gente precisava de um sistema assim no Brasil, né, cara? Não ia dar muito certo, não. Aqui a gente até teve um início. A gente ia descobrir muita coisa aqui. Bastante. Então, assim, só que lá parte do governo isso, né? Do atual governo. Aqui não partiu. A Lava Jato, por exemplo, outrora não então, partiu mas a pessoa, governo. se a gente faz um treco desse aqui, mas rapaz, seria ótimo. Vixe. Ia levantar defunto aí. Nossa. Que tá enterrado há muito tempo. O Trump tá cogitando até devolver dinheiro pro pagador de imposto americano, pra você ter ideia, que ele tá economizando com aquela USAID lá, que tem muita grana obscura aí, muita grana pra mídia tradicional, falar bem de um lado, falar mal do outro, financiar a esquerda no mundo afora. Até aqui no Brasil, talvez, estão investigando, talvez foi financiado campanhas políticas com dinheiro americano. 2022 eles financiaram aí mas ainda está em investigação, né? Vamos aguardar. Uma suspeita aí. Talvez aí quando sair toda a investigação, se quiser a gente volta aí para comentar. Falando dessas questões, Felipe, sei que a gente está falando ainda da questão da Rússia, mas tudo isso que está acontecendo com o mundo, eu acho que, olhando também assim friamente, pode ser que essas medidas do Trump, elas tenham algum retorno positivo para o Brasil. Porque quando a gente fala, por exemplo, do Trump sobre taxar o aço, hoje um dos maiores produtores de aço é o Brasil. Se o Trump começar a forçar muito, quem vai vender aço para a China? O Brasil. O Brasil. Eu não sei até onde, isso olhando agora de uma visão crítica, tá? Eu acho que o Trump, ele tem uma ideia na cabeça, e quem sou eu? Sim. Quem sou eu para questionar um homem do porte do Trump, que tem o conhecimento, tá cercado de pessoas que estão ali orientando ele. Mas olhando agora de fora, com a visão totalmente diferente de um cara que está tendo um governo protecionista voltado para defender a economia do seu país. Eu não sei até onde isso pode ser bom para os Estados Unidos, porque eu acho que quando a política protecionista, na minha visão, eu acho que ela não é boa num certo ponto. Por quê? Você enfraquece a economia. Quando você protege o empresário, você, de certa forma, você tira do empresário o interesse em investimento em tecnologia, em melhora da mão de obra, em barateamento do processo, que foi o que aconteceu no Brasil durante muito tempo. Você vê na nossa região, a gente pode falar isso, por exemplo, nós tínhamos uma região que era basicamente sustentada pela a cultura têxtil, que sofreu muito nos primeiros governos do PT, com a entrada da China, e depois acabou que a China dominou o mercado, porque a China tinha uma mão de obra mais barata, ela tinha maquinário moderno, a qualidade era boa. Sim. No começo a China começou com uma qualidade muito ruim, mas depois melhorou muito. Hoje a qualidade da China é boa, ninguém pode negar isso. Hoje a China produz com um custo muito baixo, com a qualidade muito boa, inviabilizando o produtor daqui, porque a gente por muito tempo teve essa cultura protecionista, o produtor daqui acabou não investindo em maquinário, não se modernizou e tal. Será que isso não pode acontecer nos Estados Unidos? E às vezes o Brasil e outras economias que podem ganhar mercado com essa cultura, com esse governo protecionista dele, de sobretaxar os outros? Eu acho assim, como a gente falou lá no início, o Trump ele vem falando alto para negociar, né? Sobretaxou, por exemplo. Ele sabe que os Estados Unidos, apesar de ser o maior país do mundo e mais poderoso, vamos dizer assim, ainda ele não é uma ilha, ele não vive sozinho, ele precisa de pessoas, ele precisa de acordos, ele precisa respeitar acordos outrora assinados e tudo mais. Óbvio que ele vai levantar o tom de voz agora no início para falar, galera, cheguei, tô aqui, comigo agora é diferente do que com o governo anterior. Ele quer mostrar poder.
Porém, ele não vai fazer tudo isso. Ele sobretaxou 25% o México, mas sobretaxou em apenas, entre aspas, 10% a China. Porque ele entende que ele depende também da China. Eu não vou meter 25% na China, porque aí a represália ela vem de igual para igual. Aqui ele vai sobretaxar o aço. Só que se o Lula começar a brincar de sobretaxar, a gente perde. A gente vai perder, não adianta a gente querer bater de frente. Aí tem que ter um bom chanceler ali, um bom diplomata. Porque a nossa balança comercial com eles é diferente. É diferente. Aqui a gente exporta muito commodity, a gente não agrega valor. Mas é o que eu falo, porque hoje o Brasil, os Estados Unidos já não é mais o nosso principal... Não, é a China, né? É a China. Hoje o nosso principal parceiro comercial é a China. É a China, sem dúvida. Então, se... Eu acho assim, os Estados Unidos seguir essa linha, talvez ele vai começar... talvez ter problemas. Sim, e o Trump sabe. Até na mão de obra, por exemplo, a questão da imigração. Eu acho que hoje o Trump tem um problema seríssimo, os Estados Unidos tem um problema seríssimo com imigração ilegal, índice de criminalidade crescente, bandidos que entraram de forma ilegal no país e que deturparam a paz, e isso precisava ser de alguma forma combatido, mas... Talvez da forma que... Eu acho que talvez é um impacto, né? Isso que você falou. É chegar e falar, meu... o primeiro impacto. Eu vou mandar... Assim, agora tem quem mande aqui. Tem alguém mandando aqui na casa agora. Tô na mesa, agora vocês vêm para negociar. Porque se continuar do jeito que tá, por exemplo, daqui 6 meses, você não vai ter mão de obra para construção civil. Exato. Não vai ter mão de obra para os bares. Porque é a mão de obra que o americano tradicional, aquele americano ou descendente, a gente tem que ser... específico, o americano irlandês, tal. Sim. Ele não quer ir para construção civil. Ele não quer. Imigrante mesmo. Isso fica para o imigrante, o latino, o imigrante mexicano, o imigrante que vem da América do Sul, o imigrante que vem o hispano. Isso é fato. Então, assim, quando ele começa a expurgar esse povo de lá, vai chegar uma hora que se ele não mudar essa cultura, não vai ter. E o país para. É tanto que esse dia já estavam falando que estava faltando gente para trabalhar na construção civil. Então, assim, a gente tem que ir medindo essa dose de loucura. Exato. Para ver até onde vai. Porque se extrapolar, eu lembro muito, e eu ouvi muito, eu tenho tentado me informar sobre tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem que ficar atento. Na década de 30, a gente teve uns governos muito parecidos nessa linha, protecionistas, que chegaram revolucionando. Depois disso, a gente teve uma crise financeira gigantesca nos Estados Unidos, que encarretou a quebra da bolsa. Crise de 29, né? Que encarretou a quebra, que encarretou várias coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo que pode dar muito certo, pode dar muito errado. A gente torce para dar muito certo, mas lógico, tem que tomar cuidado. E essa questão do imigrante, vamos deixar claro, tá, gente? Igual eu falei, tenho parentes que moram lá, são legais, mas tem os contatos lá do pessoal. Fala, viu, ele não tá batendo na porta de ninguém, a não ser que essa pessoa já tenha passagem pela polícia. Imigrante com passagem pela polícia, ele vai atrás. Os caras tá buscando dentro de casa. O imigrante que tá ali, ele está ilegal, porém ele paga seu imposto, trabalha ali 8, 9 horas por dia, vai pra tua casa, dorme no outro dia, vai lá, trabalha de novo, não incomoda ninguém. Esse imigrante, é o que você falou, ele ajuda na economia do país, porque ele vai fazer um trabalho que o americano não quer fazer. A não ser que pague-se muito bem. Aí é o que você falou, aí você vai inflacionar ali, por exemplo, a mão de obra da construção civil. Se o cara paga ali $20 a hora, $10 a hora pro imigrante, pro americano ele vai ter que pagar 100. E aí vai ficar mais caro, aí uma coisa leva a outra. Então, o imigrante ilegal que tá ali, pagando seu imposto, bonitinho, cara, esse cara, ele não tá indo atrás. Um ou outro acontece, de às vezes parar numa blitz, tá ilegal, e aí é aquele negócio, lugar errado na hora errada, e aí voltou pro Brasil. Porém, e a gente tem que falar disso, esse alarde que estão fazendo. O Trump mandou 2 aviões de imigrante brasileiro algemado. O Biden mandou 50, seus trouxas. Mandou 50 aviões. O problema é que o Biden era de esquerda e a mídia não falava nada. Agora, se o Trump ele dá um grito, todo mundo faz alarde. Sabe o presidente americano que mais deportou? Sem contar agora o Trump que acabou de começar esse mandato. Se você contar ali Bush... 8 anos de Bush, do Bush filho, né? Do Barack, o Barack Obama. Foi o que mais deportou.
Que é o queridinho, da esquerda aí. Que é o novo Nelson Mandela da esquerda, é o Barack Obama. Então, assim, e que foi ridículo a mulher dele não ir participar da cerimônia. A única mulher do presidente, da ex-presidente, não participando da cerimônia, simplesmente porque não. E o marido dela foi lá e ficou de papo com o Trump, você viu? Não, é ridículo, porque tem que ser. Ali é uma coisa, e o americano ele tem muito disso, de manter a diferença política fora da questão pessoal. Sim. Diferente do Brasil, que aqui a gente falou muito, eu sou Bolsonaro o resto da vida, o cara é Lula o resto da vida. Futebol, Meu, o cara lá, ele sabe que ele deixou de ser presidente, ele tá ali para servir como conselheiro, porque toda vez que o país estiver passando por um problema, o cara pode recorrer a ele e falar, você já passou por isso? Como que eu posso agir aqui? Porque independente de qualquer coisa, ele tá ali para ajudar o país dele. E isso é a mente que qualquer político deveria ter. Exato. De colocar o país dele acima de qualquer ideologia, acima de qualquer interesse. Isso é patriotismo, isso é que é amar o país. Exato. E foi ridículo. Ela é a única mulher que acabou não indo. Depois a mídia deu foco nisso, mostrou e tal. Foi ridículo. Foi ridículo. Então, assim, o Trump, ele sabe de tudo isso, ele não é besta. Ele trucou alto, mas ele vai abaixando, creio eu, que vai decorrendo aí os meses, aí os anos, ele vai abaixando um pouco. Ele tem que mostrar realmente poder, porque a gente sabe, no mundão aí, principalmente ali da parte oriental ali, você tem que demonstrar poder. Você tem que demonstrar que a Guerra Fria, igual você já citou, nada mais é que foi demonstração de poder. Falou, se você fizer isso, eu faço aquilo. Ninguém fez nada. Até o Muro de Berlim cair em 89... onde a Guerra Fria acabou, ninguém fez nada. Não teve uma terceira guerra mundial. Mas, você tem armamento nuclear? A Rússia tem? Tá, eu tenho e já usei. Eu joguei lá no Japão. Se você vier... mas aí o Irã tá construindo. Não sei... Então, assim, a Guerra Fria foi ameaça. A Guerra Fria, na verdade, era várias guerras que implodiam em vários lugares do mundo, que a Rússia e os Estados Unidos, eles financiavam os dois lados. Sim. Vai ter uma guerra entre o lado A e o lado B. Os Estados Unidos estavam do lado A, a Rússia estava do lado B. Os Estados Unidos e a Rússia nunca brigaram, mas eles estavam financiando sempre um dos lados. Ficava ali. O mundo inteiro estava entrando em conflito e eles lá brincando marionete ali. Exatamente. Para quem não acompanhou a Guerra Fria, foi isso até o final lá, quando eles resolveram falar, não, chega. E, inclusive, quando a gente vai até sair um pouco do assunto, o papo tá bom, mas, inclusive, o homem foi pra Lua, o americano foi pra Lua, acho que em 69, pra mostrar poder. Falou, não, eu tenho poder pra mandar o cara lá pra Lua. Pra eu mandar lá um satélite com ogiva nuclear, não custa muito, então você me respeita. O homem pra Lua teve esse objetivo, não foi só pra ir pra Lua lá, o Armstrong lá e fazer videozinho lá e falar, o homem pisou na Lua. Que ganho que teve em pisar na Lua? Muita gente se pergunta. O ganho foi esse, foi respeito falou, não, ele tem poder realmente, tecnologia para ir para a Lua. Então, assim, é complicado. O Trump sabe o que está fazendo economicamente, né? Já que o assunto aqui hoje é economia. Ele sabe o que está fazendo, ele não é besta. Talvez ele sobretaxou essa galera em 25%, mas daqui a pouco ele volta. Ele vai trucar alto mesmo, principalmente com países que dependem mais dele do que o contrário. Ele já não truca tão alto com a China, por exemplo. Ele não vai trucar tão alto com a Rússia, por exemplo. Porque ele sabe que do lado de lá tem poder também, e tem presidentes também tão fortes quanto ele. A gente é contra a ideologia chinesa, mas sabe que o Xi Jinping lá, o imperador, o imperador chinês lá, do PCC, né, do Partido Comunista Chinês, ele é poderoso também, a gente não nega isso, apesar de ser uma vertente totalmente que a gente discorda totalmente, né, ele leva o cidadão chinês na rédea, né, o cara não pode nem sair do país. Eles usam o comunismo como ferramenta de dominação e de imposição, mas ao mesmo tempo eles optaram pela questão do capitalismo para fazer o crescimento do país e desenvolvimento. Felipe, cara, sensacional o nosso bate-papo de hoje. Show de bola, passou rápido. Só tenho a agradecer, eu acho que foi muito enriquecedor, acho que várias pessoas vão conseguir aí ter uma ideia um pouco mais clara da questão que está acontecendo na economia. É uma questão muito complexa. Eu acho que em 1 hora, 2, 3 horas não dá para a gente explanar isso. Eu acho que é uma discussão ampla que precisa de várias pessoas para a gente poder estar realmente abrindo e discutindo. Mas foi muito bacana ter você com a gente aqui no Informa Brasil hoje. Show de bola.
As portas estão abertas, sempre que possível, quiser voltar aqui, vai ser um prazer ter você com a gente. Só chamar, precisou, a gente vem, a gente aparece aí para dar uma força aí, para participar. Foi muito bom, tá, pessoal? Eu louvo a Deus aí pela vida do Jardas aí, agradeço a abertura de espaço e tamo junto. Precisar bater um papo de alguma outra coisa aí que a gente sabe um pouquinho, a gente troca essas informações aí. Pessoal, isso aí. Estivemos aqui com o Felipe, que é do meio comercial aqui, que conhece muito de economia, deu uma aula pra gente. Só temos a agradecer. E você que acompanhou o Informa Brasil até o final, nos ajude compartilhando o nosso programa, mandando para os seus amigos, mandando no WhatsApp, mandando na rede social e compartilhando com o maior número de pessoas. Esse foi o Informa Brasil, um programa sério que traz o fato da forma que ele é. Esse programa é um programa sério que tem a responsabilidade do Movimento Pra Frente Brasil em parceria com a TV Interior. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.